pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer uma conversa sobre planejamento a partir de indicadores. Estou aqui com a Vânia e primeiro, antes de nós começarmos, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, de olhos claros, uso um óculos de armação verde. Estou com uma blusa listrada e com alguns brilhos. E agora eu vou passar a palavra para minha colega Vânia. Olá, tudo bem, pessoal? Como a Marilu já disse, né, meu nome é Vânia e sou formadora da Vivace e vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho escuro, curto, um pouquinho acima do ombro, uso óculos também e estou usando um vestido com os tons alaranjados. Tenho mestrado em educação e tenho trabalhado muito tempo com a gestão educacional. E aí, Marilu vai falar um pouquinho da sua trajetória também. Eu também trabalho para a Vivace já há alguns anos. Tenho a minha formação tanto no magistério como em geografia, especialização na supervisão. Trabalho há 39 anos com educação e hoje, então, nós vamos conversar e contar um pouquinho dessa nossa experiência. Pouquinho tempo, né? Bem que nós pouco. trabalhamos aqui na educação. Primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês qual é a proposta dessa nossa conversa aqui. Nosso título é Conversando sobre o Planejamento, como utilizar dados para tomar decisões. Este é um tema recorrente na educação, mas não apenas na educação. Hoje nós vamos falar sobre o viés da educação, tanto que nós vamos trazer alguns exemplos de indicadores que são utilizados apenas na área educacional, porque nós acreditamos que o plano, né, uma discussão, um pensamento, decisões bem fundamentadas, elas podem ter um sucesso maior, né? Um êxito maior. Então, já que nós temos que falar sobre o planejamento, não vamos retomar fases do planejamento, nem aquela teoria que a gente está acostumado a ler nos livros por aí. Nós vamos falar mais de uma coisa mais próxima da escola, do cotidiano da escola e do grupo de professores, tá bom? Então, essa é a proposta da nossa conversa de hoje. Espero que vocês aproveitem e depois deixe aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, né? Quiser que nós retomemos esse assunto, que a gente converse de novo sobre isso. Enfim, depois vocês podem colocar coisas aí nos comentários, tá bom? Bom, vamos começar a nossa conversa? Vamos. Vamos. Nós temos aqui algumas perguntas norteadoras, né? A primeira que eu vou trabalhar com a Vânia aqui faz referência às decisões que a gente toma no nosso dia a dia. Então, assim, todo dia a gente toma decisões, né, Vânia? Sim. Hoje nós já tomamos várias para chegar até aqui, né? É fácil tomar decisões, do seu ponto de vista? Parece uma coisa simples, né, no cotidiano, mas ela requer que você faça um planejamento para poder tomar essas decisões. Porque se você não fizer esse planejamento no cotidiano, você sai com uma blusa de manga comprida com calor de 40 graus. Né? Então, para você planejar, né, vou até a Vivace fazer, né, essa conversa, eu tenho que saber que hora que eu vou sair de casa, qual o trajeto que eu vou fazer, que roupa eu vou vestir, né? Todos esses detalhes do nosso cotidiano, a gente tem que fazer um planejamento e ter ele todo organizado, senão você se atrapalha, né? E hoje em dia a gente dispõe de muitas ferramentas. Nós estamos numa era que nos permite isso. Então você consegue ter um Waze que te dá um caminho. Você consegue ver aplicativos de clima onde você sabe qual vai ser a temperatura do dia, né? Alguns anos atrás, um tempo atrás, a gente saía com roupas inadequadas, porque eles falavam assim, eu acho que hoje não vai esquentar tanto, mas aí, né, quando a gente falava assim, nossa, errei no meu planejamento hoje da roupa. Hoje não, a gente dispõe de muitas ferramentas, né, pra gente planejar o nosso cotidiano. E parece que é uma coisa simples, mas não é, requer que a gente faça detalhadamente esse planejamento para a gente poder ter uma rotina tranquila, tanto de trabalho quanto na nossa casa também, né.
E aí, Marilu, eu tenho percebido que as escolas também têm muitas ferramentas, né, para poder fazer o seu planejamento. Estou me recordando, né, como nós falamos que a gente tem muito tempo de magistério, né, de trabalho. Quando a gente entrou como professora lá um tempo atrás, a gente não tinha essas ferramentas. A escola não tinha, a não ser as avaliações que a gente fazia das crianças internamente na sua sala de aula, não era nem no coletivo da escola, você não tinha ferramentas da Secretaria de Educação, dos governos, dos Ministérios da Educação, não tinha. Não é mesmo? E era uma avaliação tão pontual, assim, no sentido de uma teoria de avaliação, né? De um critério de avaliação. Sim. Tão pontual que tentava medir apenas o que as crianças devolviam nas provas, né? E que eram provas altamente de memorização, né? O único raciocínio cobrado era a memorização ou então um procedimento, né? Como montar Exatamente. Uma conta, uma coisa assim. Então, eram dados, eu não diria superficiais, mas assim, é muito pouco para a gente entender efetivamente se aquela criança estava ganhando uma aprendizagem significativa ou não, né? Então, aí, tudo isso que nós falamos nos remete agora, né? Atualmente, nós temos muitas avaliações, né? Muitos dados. E como é que esses dados nos ajudam na tomada de decisão na aprendizagem dos estudantes? Como é que você vê isso, Marilu, hoje em dia? Então, o primeiro passo que eu vejo, né? É a questão dos critérios que você vai organizar, né? Então, eu vou fazer uma atividade, porque não precisa ser obrigatoriamente uma prova, né? Então, eu vou fazer uma atividade esta semana, vou trazer alguns textos, alguns vídeos, vamos assisti-los, vamos ler, vamos problematizar, vamos fazer atividades individuais, atividades em grupo. E aí eu vou ter uma produção disso, né? Uhum. Daquele momento. E com que critério eu vou olhar essa produção, né? Como é que eu vou avaliar se ele está realmente conseguindo desenvolver o que eu preciso que ele se desenvolva? Que o que eu preciso é o que está no currículo, né? Por isso que a gente fala, a gente tem que ter uma matriz de avaliação, que é o que eu vou trabalhar e o que eu vou observar, seja numa prova, num trabalho em grupo, num trabalho individual, né? Para poder fazer uma análise desses resultados. E eu vejo que a dificuldade está aí, na análise dos resultados. Porque nós que trabalhamos há muito tempo, quando a gente dá uma atividade para as crianças que a gente percorre a sala, a gente vai acompanhando, né? Sim. O que um está fazendo, o que o outro está fazendo, se ele está tendo dificuldade, se ele não está tendo dificuldade, eu já posso trazer uma nova problematização para ele, ou seja, fazer uma pergunta que mobilize a mente dele, né, para ele poder falar, opa, como será que resolve isso, né? Então, ela me falou tal coisa. Então, ele coloca essa mente em funcionamento, porque aprender é justamente esse processo de estar pensando, né, de estar procurando lá na sua memória de longo prazo alguma informação, algum conhecimento prático, alguma experiência que você já viveu, que possa te ajudar a responder aquele questionamento, né? Então, a gente diz que uma boa aula e uma boa avaliação é quando eu sei fazer uma boa pergunta, que eu mobilizo essa minha capacidade, né, de pensar. E o professor, ele faz isso muito bem ali na sala de aula. Mas a gente não tem somente, hoje em dia, né, como você mencionou, essa fonte de informação sobre se as crianças estão aprendendo ou não. A gente tem fontes externas. Sim. E essas fontes externas são os dados das avaliações externas, que normalmente chegam aos professores como um número apenas. E aí é difícil, né? Como eu vou ler esse número? De onde é que esse número vem? Ele vem de um contexto, ele vem da minha sala de aula, mas ele vem daquela escola e ele vem de uma avaliação de alguém que elaborou, que não estava ali no cotidiano. Mas isso não invalida essa avaliação que foi realizada, porque ela é feita dentro de parâmetros. Hoje a gente tem a base nacional comum, o currículo paulista, o currículo às vezes de alguma cidade. Então, essa organização curricular me permite olhar para as mesmas coisas, né? Então, essa deve ser a nossa maior preocupação. Se eu tenho dados que na minha observação diária, no meu acompanhamento diário,
Eu tenho a respeito das minhas turmas, dos meus estudantes, mas eu tenho também dados externos. Eles têm que mais ou menos conversar, né? Exatamente. Eles têm que mais ou menos me dizer, olha, suas crianças estão aprendendo isso, mas as lacunas estão se acumulando em tais habilidades, né? Então, a grande questão das decisões sobre as aprendizagens hoje envolve um contexto maior do que somente a sala de aula, né? Então, a gente precisa melhorar, eu diria, essa questão da avaliação em educação, da análise dos resultados, de que decisões a gente pode tomar para melhorar nesse sentido, sabe? De olhar tudo que está disponível, como você falou. Nós temos muitas informações disponíveis, cada uma delas vai me trazer a situação, o contexto por um ângulo. Sim. Então, eu preciso saber, essa informação que vem da minha sala de aula me diz o quê? Essa informação que vem do governo estadual, através de uma prova como o Saresp, por exemplo, me diz o quê? Uma avaliação do governo federal, como o SAEB, ou a fluência leitora, né? Ou agora que vai entrar a produção textual, está me dizendo o quê? Porque a criança é uma só. Ou ela sabe ou ela não sabe, né? Exatamente. Ou ela desenvolveu as habilidades, ou ela não desenvolveu. Então, eu creio que é a evolução que a educação precisa dar. Ela precisa olhar para além daquele contexto só da sala de aula na visão de uma pessoa. Porque o trabalho é coletivo. Exatamente. Então, nós precisamos olhar essas várias situações. E ouvindo você falar, Marilu, eu fui me recordando quando eu estava em sala de aula, há alguns anos atrás, que normalmente esses dados não chegam para a gente, como professor. Eles ficam na gestão, né? A gestão olha, às vezes tem algumas reuniões entre eles para falar dos dados, mas isso não chega para o professor. Então, se não chegar para o professor, que é aquele que vai fazer a ação com a criança, a gente não vai tratar do problema real, né? Daquela dificuldade de aprendizagem que aquela turma pode estar apresentando, aquela criança pode estar apresentando, né? Então, eu estava pensando muito sobre isso. E para que você possa tomar a decisão correta, vamos dizer assim, do que você tem que fazer, os professores precisam tomar pé desses dados, precisa ser apresentado para eles precisam analisar e, a partir dessa análise, pensar qual é o real problema. E isso é uma questão que a gente tem, né, aqui da Vivace discutido bastante, tem alguns municípios até que a gente tem conversado com os gestores para que isso chegue nos professores. Tem discutido muito em Carapicuíba isso com os gestores, de como é que a gente define a causa de um problema, que acho que aí também é uma questão bastante importante, porque eu posso fazer uma análise e pensar numa causa muito superficial, vamos dizer assim. Não sei nem se o termo correto é superficial, viu, Marilu? Mas assim, muito rasa, vamos dizer. Por quê? Eu penso lá, eu vejo que as crianças estão com muita dificuldade na leitura. Vamos pensar na fluência leitora. As crianças apresentaram uma baixa fluência na leitura. Eu coloco lá, qual é o problema? Eles não gostam de ler. Então vamos incentivar esses meninos à leitura. Aí eu faço um monte de atividade lá para incentivar a leitura, certo? Legal, isso é importante que se faça na escola, né? Esse movimento de incentivar a leitura. Mas se a gente for procurar a causa raiz e fazer algumas perguntas, mas por que eles não têm interesse em ler? Porque não tem livros disponíveis. Mas por quê? E você vai perguntando, você pode chegar numa questão final de que eles não têm interesse porque eles ainda estão na decodificação de palavras, de sílabas. E é muito chato. Pensa uma pessoa que não sabe ler, né? Que ela vai lendo a decisão, ela vai ter vontade de fazer a leitura de um texto ou de um livro? Eles vão demonstrar muitas vezes desinteresse, mas porque precisa ser trabalhado com essas crianças a fluência leitora, de como a gente fazer. A gente trabalhou num outro município ano passado, lembra, para a gente trabalhar a fluência leitora? Quais atividades, o que os professores... Foi em Arujá, né? Foi em Arujá. Com os professores. Com mesmo. os professores. Uhum. E eles gostaram muito, porque muitos professores não tinham noção de algumas questões importantes para que eles formassem o seu dicionário, vamos dizer, interno, né? Uhum. Para que eles pudessem saber antecipar a leitura, para eles conhecerem palavra, o banco de palavras interno, né? Que a gente estava usando com eles. E como que a gente desenvolve isso com as crianças?
E então formar os professores nesse sentido é extremamente importante para que eles saibam o que fazer, mas também formá-los para eles detectarem qual é a causa raiz, que a gente chama, do problema apresentado, para não ficar na superficialidade, porque senão o que eu percebo em redes que eu já trabalhei, tanto dando assessoria como professora também na rede onde eu trabalhava, que se você não vai fundo nesse problema, você fica enxugando gelo, vamos dizer assim, né? Trabalhando um problema lá, fazendo um monte de ação, mas aí você não vai na causa, né? Então, pegando esse exemplo que eu dei da leitura, você faz um monte de incentivo para os meninos lerem, eles vão até pegar livrinho, levar para casa, fazer alguma, né, a questão. Os que gostam de ler vão continuar gostando mais ainda, mas os que não gostam, não é porque eles não gostam da literatura, porque eles ainda não sabem ler com fluência, né? Então, temos que trabalhar com isso, né? Então, eu acho que essa análise dos dados, ela traz muito isso para nós, a gente chegar na raiz do problema, né? E aí, para chegar na raiz do problema, também me veio outra questão aqui, é você fazer planos de ação, né? Temos trabalhado também muito em Carapicuíba isso, o que é como elaborar um plano de ação a partir da causa raiz. Então, eu faço um diagnóstico, que são essas sondagens, as avaliações internas, externas, elas nos dão um diagnóstico, certo? A gente avalia e discute no grupo o problema. Chega na causa raiz, e aí? O que vamos fazer? Um plano de ação, né? E eu acho que é isso que tem... que falta um pouco para chegar nos professores, para que a gente realmente consiga sanar os problemas. Porque a gente... Olha aí, né? Tanta coisa que a gente tem disponível, mas ainda a gente vê muito problema de aprendizado das crianças, né? Nós estamos numa era em que o que vigora é a aparência. Sim. Não digo aparência física, né? Não é isso. É na aparência das coisas que acontecem. Não há uma análise em profundidade de causas e consequências. Sim. É tudo no imediatismo, é tudo muito rápido. E isso chegou até a educação. Então, nós temos... Você deve conhecer a professora Bernadette Gatti, né? Sim. É uma sumidade de educação nesse país, né? E ela, num texto, já nos anos 90 ainda, dizia que os dados das avaliações externas, elas não chegam à escola. Isso. E nós aqui, como empresa, né, como a Vivace, trabalhamos em vários municípios, nós temos procurado fazer esse trabalho de ajudar tanto as equipes das secretarias, como os gestores, a compreenderem a natureza do processo de avaliação, tanto interno como externo. Sim. Então, nós temos estudado tanto as sondagens, né, em que elas se fundamentam, seja da parte de língua portuguesa ou de matemática. Nós não conseguimos chegar na parte de história, geografia, ciência, a gente não conseguiu chegar lá ainda. Mas na parte de língua portuguesa e matemática, a gente já conseguiu chegar. Quando eu sei no que se fundamenta, eu entendo o que o resultado me apresenta. Sim. E a gente tem feito isso com os indicadores externos também. Então, em Arujá, nós já fizemos esse estudo aprofundado do SAEB e dos indicadores internos. Já fizemos com Carapicuíba, já fizemos com Cesário Lange. Então, assim, todas as cidades que nós temos procurado trabalhar, como a nossa preocupação maior e das secretarias é o ganho de aprendizagem, porque, afinal de contas, a finalidade da educação, o trabalho, né, de todo mundo, a dedicação é para que as crianças aprendam mais, para que a gente tenha uma escola de qualidade efetivamente. Então, nós temos levado essa, vamos dizer assim, essa metodologia de estudar mais aprofundadamente, né, a concepção, a organização e os resultados. E sempre que nós trabalhamos nessas cidades, dificilmente eles já tinham ultrapassado a fase de analisar em profundidade, por exemplo, o SAEB. Uhum. E quando a gente, através da metodologia que nós desenvolvemos, nós conseguimos trazer isso para eles ficou muito claro. Não só o que o SAEB traz, ou o SARESP traz, ou até mesmo, como em Mogi Guaçu, que nós fizemos, a cidade faz a sua própria avaliação. Então, ela também elabora uma matriz a partir do currículo paulista. Ou seja, nós trouxemos para essas cidades a ultrapassagem da aparência do processo e do fenômeno. Uhum. Nós chegamos na profundidade. Como é organizado, em que se fundamenta,
como eu posso utilizar esses dados, né? Como eu trago isso para a minha comunidade, não é só para os professores, porque você já viu que tem escolas que tem uma faixa lá, né? Quando conquista um índice no Saeb, coloca lá, esta escola conseguiu 5 pontos não sei o quê no Saeb, né? A comunidade comemora, mas isso significa o quê? Eu poderia dizer assim, poxa, só 5? A média já era para estar 7. Outros podem dizer assim, ó, com muito sacrifício nós conseguimos, muito trabalho, na verdade, né? Nós conseguimos tal índice. Então é assim, é muito importante o que você falou. É preciso que as equipes escolares olhem para o que fazem, para os seus dados internos, entendendo como e por que estão fazendo isso. Olhem para os dados externos e comecem a priorizar, né? Eu acho que você poderia contar um pouquinho esse trabalho que a gente vem fazendo sobre como uma escola precisa priorizar a sua ação. Porque o que a gente também observa quando a gente trabalha com PPP, né, Carapicuíba, você está fazendo isso agora, como elenca um quilo de problemas e quer resolver todos eles, né? Ouvindo você falar, eu estava me recordando de uma escola que eu acompanhei agora há pouco tempo. Uma equipe gestora nova chegou na escola, foi ver o que estava sendo feito. Aí não tinha planejamento, assim, um PPP organizado. Não tinha uma sondagem feita, então eles não tinham sondagem, não sabiam, né, que nível que as crianças estavam de alfabetização, pensando na língua, ali no mais básico, né, na alfabetização mesmo, né. E aí a equipe gestora foi pensando, com as nossas discussões, foi pensando, vamos aplicar uma sondagem, vamos ver o que nos traz, né? E aí eles ficaram, assim, assustadíssimos, porque 50% das crianças, do 1º ao 5º ano, não estavam alfabéticas. É muita coisa. Quando você pensa assim, se é uma turma de 1º ano, até pode fazer sentido isso, né? Porque a gente pensa que até o terceiro... ainda, né? Até o 3º ano que eles têm que estar alfabetizados. Mas ali estava contando a escola inteira, crianças de 4º e de 5º ano. E aí, a partir daí, elas foram olhar a causa, pensar na causa raiz. A gente foi discutindo lá internamente o que é isso, foram discutindo com seus professores e chegaram a um problema, né? Uma causa lá. Então, vamos tentar... foi no final do ano passado, então foram poucos meses, mas vamos tentar resolver isso a partir, né, de um plano de ação. E no próximo ano a gente vai pegar firme. Eles conseguiram reduzir já em 20% desses 50%, ficou em 30%. O que eu achei uma coisa muito boa para um espaço pequeno de tempo. E como que elas conseguiram isso? A partir de um plano de ação, pensando a partir de um problema. E aí, esse ano, né, especificamente Carapicuíba, porque eu tenho trabalhado muito próximo a eles, nós estamos pensando no PPP para todas as escolas, né? Porque a gente percebeu que algumas não tinham ainda, né, um PPP bem organizado, né? E isso faz toda a diferença, porque ele é o norte da escola, né? Até tem aquela frase bem clichê da Alice no País das Maravilhas, mas que a gente tem que usar sempre, né? Quando ela pergunta para o gato, qual caminho eu pego? Onde você quer ir? Não sei. Ele falou, qualquer caminho serve? Perfeito. Então você vai para qualquer lugar. O que eu percebi que as escolas estavam nesse nível. Elas não tinham um PPP, um projeto, não sabiam para onde ir, então qualquer caminho dava. E aí você chegava a esse ponto de ter 50% de crianças não alfabetizadas, né? Não alfabéticas. Então, hoje nós estamos construindo esse PPP para que eles tenham um caminho, né? E que eles sigam esse caminho e vão superando as dificuldades, né? E aí, então, para transformar esse PPP num documento vivo, que é o que a gente fala muito, que as pessoas falam, mas como é que eu faço um documento ser vivo, né? Ele Tá lá na gaveta tá lá empoeirando. na gaveta empoeirando. É a gente estabelecendo planos de ação para cada problema que a gente tem. Então, se a gente faz um diagnóstico da nossa comunidade, que comunidade é essa? Então, vamos pensar em planos de ação para a gente avaliar, num diagnóstico, hipoteticamente falando, né? Mas assim, a comunidade não participa da escola. Então, eu tenho que fazer um plano de ação para trazer essa comunidade próxima. O que eu vou fazer? A causa raiz dele, né? E fazer um plano de ação. Ah, eles não participam porque o horário da reunião é impossível eles saírem. A reunião é à noite e eles moram numa comunidade que tem toque de recolher. Como é que eu vou fazer uma reunião à noite? Não tem como. Eu tenho que fazer no sábado de manhã. Né? Sabe, coisas assim que a escola vai pensando e para isso ela tem que fazer um diagnóstico, fazer um plano de ação, para trazer à comunidade um diagnóstico e um plano de ação
para as sondagens, tanto internas quanto as avaliações externas, para que eles possam sanar os problemas reais das escolas, não os problemas que muitas vezes a gente acha, eu acho que é isso. Não, tem que fazer uma análise, né, conjunta. Então, a gente tem discutido bastante isso e a gente espera esse ano aprofundar ainda mais cada questão, né, para que eles possam entender isso e difundir com seus professores, porque o que a gente acredita, né, Vivace acredita, é que não pode ficar só na gestão, né? Eu penso, me reporto como professora, como eu disse, né? Se não chega para a gente continua fazendo aquilo que a gente acredita que é o correto. E é o correto. E é o correto. Se você não tem outra orientação, se você não tem outro estudo aprofundado, né, uma outra visão, você vai continuar fazendo aquilo que você acredita que são as suas ideias até o momento. Exatamente. E aí a gente vai fazendo e não vê melhora, não vê, né, que as crianças se desenvolvam mais, né? Porque nós, professores, nós gestores, nós que somos formadores agora, né, Marilu, a vida toda trabalhando para a educação, a gente está aqui porque a gente quer que as crianças aprendam. Que elas saibam ler, que elas saibam escrever, que elas sejam autônomas, que elas pensem, não é isso? Eu acho que esse é o grande sonho, né? Então, se você falar assim, qual a sua visão de formadora, né? Que a gente tem a visão, a missão, o valor. A minha visão é, todas as crianças desse país vão terminar os seus estudos sabendo ler, escrever perfeitamente, compreendendo o texto, etc. É uma utopia, alguns falam, mas a gente está trabalhando para chegar nisso, né? Mas se nós não trabalharmos para aquilo que a gente acredita, vai ser meio difícil alcançar alguma coisa, né? Um último aspecto que eu gostaria que a gente conversasse aqui, para trazer para o nosso público aí, é a questão de priorização. Porque às vezes a escola, você falou, né? Tem tantos dados, tantas informações, detecta tantos problemas, mas por qual vai começar? Qual deles? Eu posso, por exemplo, usar o documento do MEC, que são os indicadores de qualidade, que é um documento bastante importante, eu recomendo, né, não só os gestores, mas os docentes olharem. Ali eu tenho um documento do MEC que orienta como fazer o levantamento das principais questões que envolvem a escola, tudo que a escola já conseguiu, não só na sua parte estrutural, de todo o relacionamento pessoal, de aprendizagem. E ali fica um mapeamento completo. Só que, por outro lado, vai ter uns 30 problemas elencados. E, às vezes, o maior equívoco, vamos dizer assim, do grupo de gestores é querer resolver os 30. E aí eu pergunto, na nossa vida, no dia a dia, quem que consegue fazer ações para resolver 30, 40 problemas do seu dia a dia? Não é possível. Ninguém tem condições físicas, materiais, emocionais. Não tem. Eu acho que você já deve ter visto isso em alguns PPPs que você analisou depois de pronto, assim como eu já fiz muito também. Os gestores, a equipe toda, até discute com os professores e elenca lá 30 problemas. Mas quem que vai dar conta desses 30 problemas? E eu penso que a educação precisa avançar também nesse aspecto. Não é possível, durante um ano letivo, ou mesmo na vigência de um PPP de 2, 3, 4 anos, depende da rede, nós fazermos um plano de ação com 30 ações. Sim. Não tem condições. Porque assim, você vai começar uma ou duas, aí não vai ter pernas, não tem como acompanhar e vai morrer na praia. E o documento vai ficar na gaveta. Exatamente. Né? Então, eu gostaria de que você contasse um pouquinho se em algum momento você já conseguiu discutir com equipes de gestores de tantos problemas que eles elencaram, para eles aprenderem a priorizar. Eu sei que a gente tem dor no coração, né? Fala, mas não vamos resolver esse problema então, mas não dá. Entende? A gente de vez em quando tem que ficar com o coração peludo, né? Dizer assim, não vou conseguir fazer 30 ações. Não tem gente, não tem recurso, então vou priorizar. Você em algum momento já fez esse trabalho de ajudar equipes gestoras a priorizar problemas para depois a gente fazer o estudo da causa raiz, né, das melhores ações? Você já conseguiu alguma vez fazer esse tipo de
de trabalho? Sim, eu trabalhei com algumas equipes, principalmente coordenador pedagógico. Vamos pensar num exemplo que eu vou dar, o coordenador pedagógico, né? Aí ele tende muitas vezes a ser aquela pessoa que é o bombeiro. Paga tudo quanto é incêndio da escola, né? Então, como é que ele vai priorizar uma ação? Né? Primeiramente, vamos pegar o seu exemplo, 30 ações que eu tenho na escola. O que afeta diretamente a aprendizagem dos estudantes? É a primeira coisa que a gente tem que analisar. O que afeta se torna prioridade, né? Está afetando a aprendizagem. E uma questão que é difícil neles, né? Assim, a gestão chegar, é o que é da nossa governabilidade. Esse é o maior problema. Porque eles tendem a colocar lá. O grande problema é que por exemplo, dar um exemplo hipotético, os pais não vêm à escola. E aí as crianças não aprendem porque os pais não vêm na escola. Eu não vou na casa dos pais trazer os pais para a escola, entendeu? Assim, numa reunião de pais. Eu posso fazer um plano de ação de tentar aproximar essas famílias, mas eu não posso ficar em cima desse problema o tempo todo, né? Ou toda semana falta água na escola, então as crianças precisam ser dispensadas mais cedo, perdem as últimas aulas. Por exemplo, também já vi acontecer isso numa escola. E aí ficam em cima desse problema, que é isso, que é aquilo outro, mas não é governabilidade da escola. Né? Isso você pode mandar para a Secretaria de Educação, que vai tentar resolver com a Sabesp, que vai tentar resolver esse problema da falta de água. Mas não é prioridade, né? Não é da governabilidade. Então, trazendo 2 exemplos assim para as pessoas pensarem o que é da minha governabilidade. Então, assim, um professor que não tem muito domínio, não sei nem o termo muito correto, mas assim, do manejo de sala de aula. Isso é governabilidade do coordenador pedagógico. Ele vai fazer um plano de ação para priorizar esse professor, para ajudá-lo a pensar, para estar junto com ele na sala, para que ele vá lá. E aí há uma melhora no aprendizado dessas crianças. É governabilidade dele, né? As crianças não estão alfabetizadas, como eu trouxe o exemplo, a 50%. É governabilidade, fazer uma formação com esses professores, pensar num plano de como é que eles vão, que ações, que atitudes, que atividades que eles vão desenvolver com essas crianças para que eles avancem no aprendizado, né? Porque também, às vezes, os professores não sabem o que fazem a mais para que eles avancem. Então, fica na mesmice, eles não avançam, as crianças, né? Então, é da governabilidade do coordenador, é da governabilidade do diretor, ele avaliar lá que as relações não estão boas na escola. Então, o que eu posso fazer ali para melhorar as relações, que atitudes, né? Então, o primordial é a gente pensar o que é prioritário, que afeta a aprendizagem das crianças. Então, se afetou a aprendizagem, é prioritário. E se é da nossa governabilidade, né? Porque o exemplo que eu dei da falta d'água pode apresentar, né? Porque as crianças perdem as segundas aulas, então afeta a aprendizagem. Mas eu não tenho governabilidade sobre isso e não dá para as crianças ficarem numa escola sem água, sem banheiro, etc. Mas o que eu posso fazer para amenizar esse problema? Então, essas aulas que elas perdem, a gente pode fazer um rodízio de aulas para que também venham para as primeiras aulas, para que eles não percam só a aula de geografia, por exemplo, Sim. Né? Aí a gente pode fazer esse revezamento enquanto não resolve o problema da falta de água. Mas não ficar chorando, né, que não resolve isso porque estou esperando a Sabesp, estou esperando a prefeitura, estou esperando a secretaria. Eu acho que é isso. Então, já trabalhei isso, deu muito certo, né? E aí, o que dá certo também, Marilu? Eu tenho que fazer um plano de ação para cada problema. Eu não posso fazer um plano de ação com os 30 problemas, como você trouxe. Eu posso até elencá-los. Depois eu faço a priorização. Aí aquilo que é da minha governabilidade, que é urgente fazer, que afeta a aprendizagem das crianças, eu faço um plano de ação para aquilo curto. Existem algumas metodologias que as empresas usam, que nós estamos trazendo para a educação também, para não ficar essa coisa muito, que você mesmo trouxe, às 30, eu não sei o que eu faço, passo um ano inteiro e não resolvo o problema. Essas empresas, elas trabalham com isso, com esse plano de ação de 2 meses no máximo para resolver um problema. Então, a gente ataca um problema de cada vez. A gente fala, vamos lá e já faço um acompanhamento, já vejo se está dando certo, mudo o rumo se precisar. Resolveu esse problema? Vamos pegar o outro problema prioritário, o segundo. Fazemos um plano de ação curto e vamos trabalhando. Porque senão a gente fica perdido com 30 e não fazemos nada e chega no final do ano a gente vai avaliar. E também é um grande erro também deixar passar um ano para avaliar, né? Porque daí tudo que poderia ter sido corrigido antes, né, para aperfeiçoar ou para corrigir uma rota,
Infelizmente Então não é foi feito. Então é possível. Eu acho que isso também é uma questão que eu tenho trabalhado bastante lá com o pessoal de Carapicuíba. Quase errei o nome da cidade. Mas assim, é um trabalho que a gente tem feito para ver surtir efeito agora no PPP, nesse plano de ação curto, e que a gente vá atacando o problema de cada vez para ver se ele resolve. Mas é possível, e acho que isso é uma questão que a gente tinha que expandir para todos os municípios, vamos dizer assim, as secretarias de educação, para que vão fazendo dessa forma, né? Porque a gente que já viveu, quantas vezes a gente chegava, fazia o PPP no começo do ano, né? Como professor ou como gestor que Para fosse. entregar, né? Para Para a entregar. secretaria, para alguém ler, né? E os problemas estavam lá. E aí a gente ficava rodando em volta, né? Do problema sem conseguir efetivamente resolver. Porque o dia a dia da escola também, a gente sabe que é uma verdadeira loucura, Sim, né? sim. Antes da aula começar, os problemas já começam a acontecer. E durante, eles se potencializam. E quando a gente sai da escola, às vezes eles ainda continuam repercutindo. Então, nós sabemos que o dia a dia de uma escola é uma verdadeira loucura mesmo, não tem como. Se nós não tivermos estabelecido um bom planejamento, identificando quais são as ações prioritárias e urgentes que a gente precisa se organizar enquanto escola para poder atuar, e não resolver, né, o problema, mas pelo menos atenuar, né? Pelo menos se encaminhar, né? Ou diminuir aquela situação que esteja acontecendo. A coisa vai virando uma bola de neve e vira uma verdadeira avalanche, porque você nem resolve e já aparecem mais e mais problemas. Então, como você disse, é muito importante a escola saber priorizar, fazer planos de intervenção de curto prazo, monitorar, porque às vezes o plano ele está ótimo. O período de execução dele está muito bom. As pessoas responsáveis estão lá elencadas. Os prazos estão lá estabelecidos, mas não acontece. Ou acontece aos trancos e barrancos. E daí, como você disse, se a gente deixa para avaliar só lá no final, já perdeu. Né? Já não conseguiu o objetivo maior. Não adianta só identificar bem a causa de um problema e estabelecer através do plano, né, que é o documento de um planejamento, através do plano elencar os prazos, as pessoas, tudo direitinho, se a gente não fizer um monitoramento. Né? Exatamente. Se não fizer o acompanhamento, a gente não tem como dar a mão para as pessoas que estão precisando de ajuda. Porque apesar de uma ação ser responsabilidade de várias pessoas, é preciso que a escola inteira sempre esteja disponível para ajudar caso alguma coisa não esteja acontecendo a contento. Sabe, você falando, eu lembrei também, é uma Secretaria de Educação que pediu que a gente trabalhasse, né? E eu vou fazer esse trabalho com os coordenadores pedagógicos, para eles pensarem na rotina de trabalho deles como um planejamento. Não é uma rotina assim, eu vou fazer isso hoje, eu vou sentar aqui amanhã eu tenho HTPC. Não é isso, vai fazer um planejamento olhando todas as interfaces que a escola tem, né? Como a gente falou, é uma loucura. Chega lá, se ele conseguir fazer esse planejamento também, então tem a ver com a nossa conversa de hoje, né? O planejamento dele enquanto coordenador pedagógico. Então, assim, que momento eu sento para fazer a pauta formativa do HTPC? Aquele HTPC precisa discutir o quê? Nós estamos no momento de sondagem, então vamos discutir a sondagem, por exemplo? Será que todo mundo sabe fazer? E se chegou alguém recém-formado que nunca fez? Ele pode conhecer a teoria, mas nunca fez, né? Exatamente. Lá em março, eles vão pensar na questão do Dia da Mulher, lá que está no calendário. Então, que ações... Então, ele já ir pensando né? Para chegar em determinadas situações, conselho de classe. Então, quando que eu faço um pré-conselho? Ele tem isso todo planejado e estruturado no planejamento para que ele consiga desenvolver o seu trabalho sem ser o bombeiro, como eu trouxe lá, de apagar incêndio. Porque todo coordenador pedagógico fala isso para mim. Quando eu sento para conversar, eles falam, eu me sinto um bombeiro apagando incêndio. Falta de professor, criança que fez bagunça, o menino que fez isso, o menino que fez aquilo, mas o pedagógico mesmo que ele tem que fazer, ele se perde. Sabendo que tem tudo isso, a gente sabe o que vai acontecer, mas se ele tiver toda essa organização, não se perde. Porque já vi redes em que estava chegando um evento que estava programado pela Secretaria de Educação e a escola sequer tinha discutido e olhado para aquilo. Aí eles ficam que nem uns loucos e começam a xingar a Secretaria de Educação, vamos dizer assim, né? Falando mal, porque tem aquela coisa para fazer ali, eles estão com 1000 coisas. Mas aquilo já estava planejado
né? Apontado, pelo menos. Pelo menos né? era uma atividade de 7 de setembro, dia da independência e tal. Eles não tinham feito. Aí eles foram que nem um louco pensar e se matando lá. Eu acho que não é, a escola não pode ser assim. Então, se ela fizer esse planejamento, ela vai trabalhar com antecedência, pegando esse exemplo, né? O que vai ser feito lá, qual o HTPC que nós vamos discutir isso, que atividades vão ser desenvolvidas. Para não ser uma coisa completamente sem sentido para as crianças, né? E para os professores também, porque se eles não veem sentido, eles fazem, às vezes, emburrado, faz porque tem que fazer. Né? Não traz essa questão do aprendizado efetivo para as crianças. Então, trabalhar com essa rotina de trabalho dos gestores, e em especial dos coordenadores pedagógicos, também é uma questão importante que a Vivace vem fazendo. Esse especificamente foi a pedido da Secretaria de Educação do município, mas que eu já vi surtir resultado em outras cidades que eu já trabalhei, e até comigo mesma, porque eu uso como exemplo, porque assim, eu era meio reticente há muitos anos atrás de fazer minha rotina. Falar, bobeira, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, né? A partir do momento que eu comecei, né, a partir de assessorias que eu tive enquanto gestora lá, eu comecei a criar minha rotina e planejar, né? Eu não consegui mais viver sem ela, né? Então eu tinha que sentar um dia da semana anterior para planejar a minha próxima semana detalhadamente com tudo que eu ia fazer. 100% a gente conseguia fazer? Não. São os problemas que aparecem. Mas a gente conseguia pelo menos 80%, até 90% da rotina organizada. Isso faz toda a diferença, até no nosso estresse, né? Enquanto funcionário, né? Trabalhador da educação que a gente tem. Não é verdade, Maria Lu? Sim, porque a gente vive corroído pelo tempo, né? Nunca dá tempo de nada, né? Mas a gente precisa se organizar, pelo menos. Né? Exatamente. Então, acho que isso faz parte dessa pauta de planejamento também. É o planejar a nossa rotina de trabalho, né? Vânia, pra gente terminar esse bate-papo aqui, tem mais alguma coisa que nós esquecemos de falar? Falamos tanto, né? Como todo professor fala tanto, né? Eu acho que assim, depois a gente pode até voltar a conversar, mas assim, eu estou com bastante expectativa, Marilu, porque na próxima semana a gente vai fazer uma jornada pedagógica em Cesário Lange, né? Um município do interior de São Paulo. E nós vamos trabalhar com os professores as avaliações internas e externas, olhar os dados, discutir e fazer um plano de ação. Tudo isso que a gente falou aqui, nós vamos fazer com os professores lá do ensino fundamental 1 e 2. Então, eu estou bastante ansiosa no sentido, assim, de ver o resultado disso. Como é que isso vai chegar para os professores, como é que vai ser esse plano de ação. Então, acho que depois era um assunto bacana para a gente voltar a conversar aqui, Marilu, para mostrar para as redes o que rolou ali, né, nesse processo. Está bem planejadinho, bem organizado, as formadoras estão bem animadas, trocando lá informações, né? Porque para a gente fazer isso, nós, como formadores, temos que estudar muito. Né? Estudar a realidade daquela escola, daquela cidade, quais são os índices, da onde que vem isso, né? Como é que é feito a pontuação de determinada avaliação, né? Como é que é a matriz dessa avaliação. Então, a gente está se preparando bastante e eu acho que é isso, essa é a expectativa, Marilu. Depois a gente voltar a conversar, né? Marilu vai estar lá acompanhando com a gente também, né? É verdade. Ó, nós contamos aqui para vocês o que nós já fizemos e o que nós vamos fazer. Agora eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês já participaram de alguma formação ou de alguma reunião, né? De planejamento e discutiram ações ou mesmo planos de intervenção que você faça para suas turmas. Conte aí pra gente que a gente quer saber, né, Vânia? Exatamente. E a gente vai se despedindo por aqui. Até uma próxima vez. Até, gente. Um abraço a todas, todos.